Cara, é incrível. Não sei se você conhece aquele mecanismo psicológico chamado projeção. Quando uma pessoa vive uma situação dramática, de sofrimento, quando não suporta mais sua própria vida, suas próprias características, ela lança sobre outra pessoa, ela enxerga as suas próprias características, ela joga a sua própria história em cima de uma outra pessoa, para que ela possa criticar a sua própria história de longe, sem precisar sofrer com ela. Acho que é bastante importante a galerinha aí perceber que não sou bem eu que ando de casa em casa tentando encontrar um pouquinho de internet para poder abrir uma live ou para poder ter um mínimo de privacidade para gravar um vídeo, Será que sou eu? Todo mundo conhece aqui, fundinho verde da minha casa. Todo mundo sabe que, embora eu não tenha absolutamente nada contra o poliamor, contra o casamento coletivo, contra as vivências coletivas, absolutamente nada. Eu sou casado há quase 20 anos com uma mulher de verdade, inclusive um tanto mais nova que eu, visivelmente, Nada contra as mais velhas têm seu encanto, as mais velhas têm seu charme, e elas sabem disso. Mas nunca, do dia em que eu me casei, eu olhei para o lado. Até gostaria da ajuda e do apoio financeiro de quantas mulheres maduras tivessem o interesse de me enviar essa ajuda financeira aí. Mas infelizmente eu não tenho essa ajuda. Mas acho que a questão mais importante para a gente pensar eu nunca estive de casa em casa. A minha casa é essa casa aqui de fundinho verde. Tem muita gente que parece que olha para mim e quer se enxergar no espelho, mas não vai se enxergar no espelho. Porque eu não preciso estar de casa em casa para pegar um pouquinho de internet para abrir uma live ou para subir um vídeo, ou ainda para ter um mínimo de privacidade. Tem muita gente por aí se achando os donos do YouTube, tentando dizer seja amigo desse, seja inimigo daquele, se relacione bem com esse, se relacione mal com aquele. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de me aproximar pelas pessoas pela similaridade de caráter, Como todo mundo tem defeito, mas tem uma característica que me aproxima das pessoas: a possibilidade de reconhecer que tem defeitos, a possibilidade de pedir desculpas, coisas que muita gente por aí nunca pôde fazer, nunca conseguiu fazer, e hoje tenta definir: olha, você pode ser amigo desse, você não pode ser amigo desse. É muita hipocrisia, Chegam a ponto de dizer que o meu canal e outros canais por aí só existem em razão dos seus próprios canais. De quem vocês estavam falando há poucos minutos atrás? Se não era de mim, se não era de nós, cara, esquece da gente. Deixa a gente quietão, deixa a gente sossegadão. Eu acho muito complicado essa história de você tentar definir com quem as pessoas devem se relacionar. Qualquer pessoa, se definir dessa maneira. Eu penso sempre na situação daquele rapaz de Portugal, Eu nunca troquei uma palavra com ele, nem antes, nem durante, nem depois. Inclusive, a única vez que ele se dirigiu a mim foi por meio do zap de uma outra pessoa aí, A única vez que ele se dirigiu a mim. Incrível, Nunca troquei uma palavra por meio do WhatsApp com quem quer que seja com o opressor, seja com a menina da Coreia. Sempre tivemos relacionamentos bastante públicos ali, Um comentário das lives, das situações. E a situação que mais me chama a atenção, é a questão do rapaz de Portugal. Eu acho que a gente precisa bater firme nessa situação. Cara, até 2 dias atrás o cara de Portugal era fantástico. Aí o cara de Portugal resolveu ficar na dele, cuidar da própria vida. Aí ninguém mais aceitou o sujeito. Aí de repente ele deixou de valer. Ele valia muito, era um bom amigo e de repente deixou de valer da noite para o dia, a hora que falou: olha, eu não quero estar nessa confusão.
Engraçado, né? Ele é tão criticado em razão de ter feito o que fez com a minha irmã de fé, né? Um ato que inclusive motivou, sim, o meu afastamento do lado de lá, da banda B, né? Sim, motivou. Por quê? Porque ele fez live sozinho à época? Ou estava ele, né? E mais 1, 2 ou 3 pessoas que hoje tanto o criticam. Abra o teu olho aí, inscrito. Fica de olho aberto. Quem estava na live descendo o pau à época, naquela minha irmã de fé? Essas pessoas estavam todas juntas. E hoje, 2 dias depois do Maruim dizer não quero mais estar no meio da confusão, aí ele não vale mais nada e as pessoas rememoram o que dizem que supostamente ele fez. E todas essas pessoas estavam em live com ele, inclusive sentando, né, descendo o sarrafo na menina, responsabilizando a mulher. Essa é uma atitude fascista típica, né, de sempre responsabilizar a mulher, e isso me envergonha de ver mulheres assumindo essa posição. É muito constrangedor, né, ver mulheres nessa atitude fascista, culpando as mulheres pelas coisas que acontecem a elas. Vergonha, né? Não é só isso, né, pessoal? Essas pessoas estavam junto, né? Que mais, pessoal? Não tenho tanto a dizer, mas acho que o que mais importa é assim: a hora que a casa cai, começam a criar histórias. Eu gostaria muito de ouvir os áudios, né? Falou-se muito em áudios entre eu e Ania, áudios entre eu e o opressor, áudios entre eu e quem mais? Nunca. Menina, você sabe que a gente nunca trocou um áudio, você nunca teve o meu zap, jamais, né? Agora, eu peço, meninas, ninguém, né? Nem o próprio referido que joga sobre mim a sua história de vida e tenta me incluir nessa história de vida tão triste, desejo do fundo do meu coração que supere suas dores, suas dificuldades, venha ser feliz, venha encontrar um cantinho, mas infelizmente não é por aí, não é projetando sobre mim a sua história que vai chegar lá, né? Nem opressor, né? Qual é o áudio que existe entre eu e você? Não tem? Não tem. Né? Inclusive que a época ainda que eu me relacionava com uma determinada figura X, né? Quando eu me relacionava positivamente com uma figura X, era por meio dela que as pessoas se comunicavam comigo, em razão da privacidade do sigilo. Como eu mantive as questões discutidas, né? E manterei, porque isso, na minha opinião, é ser homem, né? Aquilo que, né, as conversas, os diálogos, aquilo tudo que eu considerei naquele período, em respeito àquele período, eu manterei em sigilo. Agora, se há conversa com outras pessoas, eu gostaria de publicação, que não fosse simulado, que não fosse montado, que não fosse eventualmente manipulado. Nunca houve, né? Nunca houve. Inclusive, é bastante importante a gente pensar o seguinte, né? Quando eu recebi, né, um pedido de desculpas da Vivi numa live de oração do irmão Damião, né? Todo mundo se apavorou. Agora, quando a galera do lado de lá acolheu a menina, né, que chamam opressor, né? Quando a galera acolheu do lado de lá, ninguém levou em consideração que foi ela, o opressor, que criou, por exemplo, o apelido Besouro Rola, né? Besouro Rola. Ninguém levou em consideração, por exemplo, que ela divulgou, por exemplo, que uma das personalidades masculinas do lado de lá tinha problemas relacionados a substâncias. E nós sabemos que esta pessoa, pelo menos
que eu saiba, não tem absolutamente nenhum problema relacionado a isso, né? Agora, muito me entristece a gente cair numa novelinha mexicana sem vergonha, muito da sem vergonha, tá? Em que, quando não se tem argumento, começa a se inventar história. Inscrito, inscrita, tem curiosidade em relação a alguma coisa da minha vida? Pergunta, vocês têm meu zap? Pergunta, é fácil encontrar meu zap. Tira sua dúvida em relação ao número de esposas que eu tenho, em relação à minha renda, ou em relação a tudo aquilo que eventualmente você acredite que faça a tua vida ser um pouquinho melhor, né? Mas acho que eu vou ficando por aqui, galera. Vou ficando por aqui. Acho que a coisa hoje já divertiu bastante a galera. Inclusive, quero deixar outra coisa bem clara aqui. Mais uma vez, eu estava curtindo uma live divertida de uma outra senhora aí. Não estava perdendo meu tempo, dando atenção, batendo palma. Cara, um canalzinho de 1000 inscritos está causando tanto desconforto na galera. Pô, meu, né? Então, se for para falar em contradição, vamos falar em contradição. E a maior das contradições é: todos vocês da banda B estavam lá junto com o rapaz de Portugal, quando ele contava as suas histórias, e todos vocês desciam o sarrafo na moça. Vocês aplaudiam os feitos e intentos, e agora vocês usam aquela situação, né, como principal crítica à figura. Gente, todo mundo assistiu aquela live, tá? Então vamos ficar cada um sossegadinho, vamos, né? Porque eu ainda não tenho inspiração e nem vocação para autor de novela, para começar a contar história sobre a vida alheia. Mas a gente aprende. Um abraço.